A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Pelo sangue de Jesus estamos aqui na unção e direção, na força de Deus, pelo Espírito do Senhor. Glória, 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 santo, santo, santo. A minha Bíblia está aqui aberta em Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, ignorantes, e sim como sábios, amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, saber qual é a vontade do Senhor. Amém? Queridos irmãos, desde a queda, a mente do homem está programada, hipnotizada, para ser enganada. Fomos feitos um pouco menor que os anjos, e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não podemos apenas ficar reagindo a vida toda, apagando o incêndio aqui e ali. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas, através da religiosidade, eles são atacados nas finanças, aí só ora por finanças. Aí são atacados na saúde, aí começam a fazer campanhas para tentar sarar. Aí são atacados na família e só pensam nessa questão da família o tempo todo. Mas a solução está na raiz, não ficar tirando as folhinhas, entende? É preciso nós compreendermos que precisamos nos aliar a Deus, segundo a liberdade que Ele tem, que Ele está operando. Novos níveis de liberdade: conhecereis a verdade vos libertará. Clama a mim, te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. A chave para a próxima fase está no entendimento, na comunhão. Em Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O inimigo sabe que o povo de Deus só pode perecer por falta de entendimento. Por isso ele procura prender as pessoas na ignorância, buscando apenas socorro para aquilo que elas estão entendendo na sua mente humana. De forma que elas estão tentando governar Deus, dar ordem a Deus, para que Deus as abençoe segundo o seu padrão, enquanto elas continuam com seu coração em trevas, no mundanismo, na carnalidade, na mágoa. Então é um venha a nós e ao teu reino nada, Deus. Por mais intelectual que seja uma pessoa, por causa da queda, o homem está em trevas. E ele precisa agora, voluntariamente, de propósito, sair das trevas para a luz, ir saindo. Deus vai derramando luz nas trevas. Quando nós começamos a buscar o Senhor pelo que Ele é, não somente pelo que Ele pode dar ou fazer, por causa da queda há muitas necessidades aparentes no visível, mas colocar agora a nossa mente no Senhor, para que Ele a renove pela palavra. Romanos 12, 1 e 2, orar com a Bíblia aberta, como diz em Colossenses 3,17, habite ricamente em vocês a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, essa atmosfera de andar com pessoas saudáveis que vão te levar a pensar em Deus, pensar na palavra de Deus, se entregar a Deus para compreender a vontade de Deus. Isso é uma oração rara. E é uma chave para a próxima chave. E assim nós vamos, irmãos, de porta em porta, avançando na intimidade, na revelação progressiva. Lá em Atos 26:16 diz: Paulo, tenho te revelado, mas ainda continuarei me revelando. Então o maná escondido, ele é diário, pessoal. Deus tem coisas novas, tem coisas tremendas para se revelar. Tem coisas tremendas para fazer em nossa compreensão. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas está toda equivocada desde a queda. Agora, aos poucos, nós vamos oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo.
buscando de Deus, Senhor, me ajude a entender a sua vontade. Pessoas como Moisés, Davi, Abraão foram homens que ouviram a Deus e procuraram entender a sua vontade. Isso é uma coisa maravilhosa. Tudo começa então assim, meus irmãos, pela visão. Paulo diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Então nós temos aqui 3 fases: compreender a vontade de Deus, orar para aceitar a vontade de Deus, porque o nosso coração está acostumado com a vidinha que nós levávamos na carne, e depois orar para destravar, para praticar a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, nós sairemos da vida que estávamos na carne para uma vida frutífera no Espírito, andando com Deus, de glória em glória, de fé em fé, sendo destravados para aquela vida abundante, né? Vamos experimentar isto. Se sairmos para, junto com Deus. Por isso, você que está ouvindo essa palavra, ore comigo: Senhor, ajude-me a compreender qual é a sua vontade e viver para o Senhor, não para os problemas que o Senhor já resolveu na cruz do Calvário. Não devemos gastar 99% da nossa oração com coisas visíveis que já foram resolvidas no Calvário. Em Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas que são do alto. E uma das maiores vitórias que podemos ter, meus irmãos, é ter a nossa mente renovada pela palavra, pelo Espírito, tanto em comunhão com Deus, em oração, jejum, consagração, tempo de adoração, como também diante do corpo de Cristo, né? Colossenses 2,19 fala de juntas e ligamentos, do crescimento concedido por Deus, como também repartindo o pão com aquele que não conhece a tua palavra, evangelizando, repartindo o que nós já sabemos. E quando estamos ensinando, estamos aprendendo também. Meus amados, a repetição, ela nos leva à excelência e segurança. Por isso, essa semana nós estamos estudando esse tema. Senhor, ajude-me a compreender a sua vontade. Você sabe que para Gideão, você sabe que para todos os heróis da fé, Paulo vivia uma vida religiosa. Mas foi depois que ele teve um encontro real com Deus e compreendeu a vontade de Deus que ele começou a ter uma nova vida. Sabe, meus irmãos, vamos destravar essa semana. Ofereça muito a sua mente ao Senhor em oração e também a meditação na palavra. Amém, meus irmãos? Orar com a Bíblia aberta, ouvir pregações, expor a nossa mente a essa atmosfera celestial, porque o conhecimento é nós que buscamos, mas a revelação é Deus que vai dar em cima disto. O Espírito nos fará lembrar do que temos meditado. O Salmo 1 diz que é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, esse prazer, meus amados irmãos, é quando nós estamos fazendo para a glória de Deus. Quando estamos fazendo para nos entregar a Deus, nos devolver a Deus, porque desde a queda, Deus perdeu Adão e Eva. Sempre na viração do dia, isso era automático. Hoje tem que ser buscado por fé. Procurar a Deus é a maior das batalhas, porque o inimigo luta para que o homem não tenha tempo. Daniel parava 3 vezes por dia para ter momentos a sós. Jesus, se você ler os evangelhos, parava há muito tempo a sós com o Pai, e quando descia um monte, ele estava cheio da virtude. Você pode ler isso em Lucas, que está escrito lá no capítulo 6, versículo 12, que ele passou a noite em oração. E no versículo 18, e quando ele desceu o monte, a virtude do Pai estava para curar. Esse tempo que você está investindo em buscar entendimento, meus irmãos, te dará uma vida de maior qualidade. Paz, alegria, amor de Deus, né, no Espírito Santo. Te dará domínio próprio, te fará realmente ser mais parecido com o Senhor, ter um bom testemunho, discernir as batalhas, as ciladas, áreas de renúncia. Sabe, se você oferece a sua mente ao Senhor para que Ele trabalhe, meus irmãos, isso não é uma coisa pequena, é uma coisa rara. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando uma pessoa que faça isso diariamente, meus irmãos. Renuncie a sua carne e, como sacrifício vivo, santo e agradável, ofereça-se a Deus debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo, confiando que Deus vai aceitar a sua oferta e vai transformar a sua mente, sabe? Esse tempo investido é maravilhoso, meus irmãos. Muitas pessoas apresentam os seus pedidos de orações, sabe? Com o coração no mundo, com a sua mente não renovada.
Então eles pedem, mas não pedem com fé. Eles pedem desesperados, né? A porta dos desesperados. Eles pedem, meus irmãos, mas eles não se entregam. Então Deus não tem como responder, porque é como se eles pedissem, mas não fossem abençoáveis. Se entregue a Deus essa semana. Coloque isso como prioridade. Pela consagração. Diga a Deus, aqui está minha mente. Ajude-me a entender o que o Senhor está falando. Ajude-me a discernir. Ajude-me a eu realmente crer em nome de Jesus.